a questão mais grave de todas, que foi a bola cantada pelo Valdemar Costa Neto logo depois da entrevista que o Alexandre de Moraes concedeu com exclusividade à Globo. E que, de certa maneira, reapareceu nas buscas e apreensões de hoje. O que o Alexandre de Moraes falou no dia 4 de janeiro? Ele falou que as investigações do 8 de janeiro revelaram para ele 3 planos contra ele. O primeiro é que ele seria preso. O segundo é que ele seria assassinado e o corpo desovado no caminho de Goiânia. Por que Goiânia, não sei, mas ele falou. E o terceiro, que ele seria enforcado na Praça dos Três Poderes. Uma vez que ele falou isso, o que isso significa juridicamente? Significa que ele era a potencial vítima. Sendo ele vítima, ele é parte interessada. Sendo parte interessada, o que é que percebeu o Valdemar Costa Neto? Algo que estava na nossa cara, mas que só ele levantou a lebre, só ele percebeu. Ele falou, o ministro Alexandre de Moraes, ele não pode julgar depois dessa entrevista, porque ele revelou que ele é parte interessada. E aí, meus senhores, tem uma coisa mais grave, que isso Valdemar Costa Neto não falou. E eu vou falar para vocês? Não, quem vai falar para vocês é a lei. É a lei 1079 de 1950. E essa lei, a 1079 de 1950, ela diz o seguinte no artigo 39, item 2. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Artigo 39 da lei 1079 de 1950. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí o artigo elenca 5 tipos de crime. O segundo é proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Quando o Alexandre de Moraes deu essa entrevista para a Globo, nós não sabíamos desses planos. Ele sabia. E existe, no Código de Processo Penal, a hipótese legal da suspeição do juiz quando ele é parte interessada. E se o Alexandre de Moraes confessou no dia 4 que ele sabia dos planos contra ele, ele confessou que era a parte interessada, mas ele confessou que era a parte interessada num momento em que ele já tinha julgado, sabendo se ele parte interessada, sabendo se ele suspeito, na hipótese legal, num momento em que ele já tinha julgado 30 pessoas. Logo, isso abriu a porta do impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele cometeu um crime de responsabilidade de forma muito explícita. Se não fosse aquela entrevista, nós não saberíamos. Nós não saberíamos que ele era parte interessada. Fora isso, só o fato dele ter concedido uma entrevista sobre processos que ele julgou, tendo ele mais de 1.300 processos da mesma natureza para julgar, com o mesmo assunto, nas mesmas circunstâncias, na mesma data, com o mesmo mote, fazendo parte do mesmo círculo do grande crime multitudinário ou dos crimes multitudinários, conforme eles têm julgado, ele já prejulgou os demais, à época, ele já tinha julgado 30, quando ele dá a entrevista, ele já prejulgou
exatamente os próximos 1.324 casos. E como ele deu uma entrevista em que ele não só revelou que era suspeito para julgar os 30 que tinha condenado, ele se tornou, ao prejulgar os próximos 1.324 casos ainda pendentes, ele se tornou não só com certeza impedido, mas ele também quebrou o decoro da função judicial, porque a Lei Orgânica da Magistratura Nacional proibidíssimo de qualquer juiz, desembargador ou ministro dar entrevista sobre os casos que eles estão julgando. E quebrar o decoro da magistratura é uma outra hipótese de crime de responsabilidade. E aí nós já temos 2 crimes de responsabilidade para ir atrás no Senado do impeachment do Alexandre de Moraes. E quem levantou essa lebre foi o Valdemar Costa Neto. Dias depois dessa entrevista que o Alexandre de Moraes deu, estando o Alexandre de Moraes proibido. Da mesma maneira que uma das teses pelas quais se justifica a busca e apreensão na casa do Valdemar Costa Neto, qual é? A proibição de uso de dinheiro do fundo partidário para determinadas finalidades. O Alexandre de Moraes também estava proibido pela lei de dar entrevista sobre os casos que ele julga do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, no caso de hoje, ele também estaria já proibido de ser o juiz que preside, que dá as decisões dos pedidos da Polícia Federal nessa investigação. Mas para por aí não a coisa piora, porque diz uma das matérias do Estado de São Paulo que essas investigações descobriram que a tal da minuta do golpe continha um pedido para prender o Alexandre de Moraes. E se esta minuta do golpe, a qual ele quer penalizar Bolsonaro e a sua trupe, continha um pedido para prender o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes não pode despachar nesse caso. O Alexandre de Moraes não pode, despachando, ele torna nula a investigação.